Alguns anos atrás, 2023, a gente escalou comercial de uma das empresas que a gente tem de 2 pessoas para 17 pessoas em menos de 12 meses. E eu quero trazer basicamente alguns princípios que a gente aplicou naquele momento, que podem ser aplicados ainda hoje, né? E a primeira coisa que é muito importante, mas eu vejo isso acontecendo com alguns clientes, eu vejo a gente errando de vez em quando isso internamente também e eu preciso corrigir, é basicamente o fato de que a gente controlou muito de perto todas as métricas do funil. Então, tudo que se pode pensar de métrica que a gente tinha em relação ao comercial, a gente tinha. Eu sabia quantos follow-ups o meu BDR estava fazendo, eu sabia quantos mais ou menos a gente precisava para conseguir trazer alguém para um comercial, eu sabia mais ou menos qual que era o ticket médio, dependendo do tipo de lead, eu sabia uma porrada de coisa. Mas o mais importante de tudo é que a gente controlava muito bem o nosso CRM. Por controlar muito bem o CRM, eu tinha todas as métricas muito bem, muito estruturadas na palma da minha mão. E como eu tinha muito essas métricas, eu conseguia planejar toda a estrutura do comercial. Então, uma das coisas, por exemplo, que são super importantes, que a gente controlava muito bem, era quantos BDRs a gente podia ter por closer. Né? Então, tem muitas empresas aí que vão ter um BDR por closer, 2 BDRs por closer. Quando uma empresa consegue ter 3 BDRs por closer, isso já é fora do comum, mas a gente conseguia ter muito mais, porque o nosso processo de vendas ele era tão padronizado e tão simplificado que o nosso closer conseguia fazer tudo com uma velocidade muito maior, que as atividades que ele tinha que fazer eram tão bem padronizadas que ele não gastava muito tempo, por exemplo, sei lá, escrevendo um puta do e-mail depois de uma call, porque era tudo muito parecido. Era um tipo de cliente muito específico, um processo comercial muito específico, então no final das contas ele tinha que só que replicar quase que exatamente a mesma coisa sempre. Então isso nos permitia ter muito mais BDRs por closer do que uma operação convencional. Isso é um dos fatores, inclusive, que nos ajudou muito a conseguir ter uma margem de lucro muito maior. Porque se você pensa que eu consigo vender exatamente a mesma quantidade de fazer a mesma quantidade de vendas, só que com um time com menos closer, eu tenho menos custo, né? Então, isso era uma das coisas que a gente controlava muito de perto. Uma outra coisa também que a gente controlava muito de perto era, beleza, se eu estou pagando um BDR, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil de fixo mais o variável, quanto que esse cara por mês está me trazendo de MRR? Ou seja, das reuniões que ele marca, a gente faz e a gente fecha, quanto que ele está trazendo de MRR por mês, né? Isso era uma outra métrica que a gente acompanhava muito de perto também. Uma outra coisa muito importante é que eu sempre estava calculando quanto que o time comercial está custando, para o quanto que ele está trazendo de MRR por mês, para o quanto que ele está trazendo de receita total, né, que vai ser paga ao longo dos próximos meses, porque eu controlava muito de perto o LTV. Então eu fazia muito bem o CAC versus LTV. Então tinha uma planilhinha, ainda tem essa planilha na verdade, né, que chama KPI, planilha de KPI, em que um dos KPIs que eu controlava era o CAC, o outro era o LTV, o outro era o custo do comercial. Então eu sempre sabia, sei lá, se eu estava gastando 50 mil por mês no comercial, por exemplo, eu sabia que eu estava trazendo, sei lá, 20 mil de MRR e o tempo médio que esse cliente fica com a gente, por exemplo, sei lá, vou chutar, é porque isso variava e era maior, mas vou colocar só 10 meses para ficar fácil. Ou seja, se eu estou trazendo 20 mil de MRR, eu estou tendo, no final das contas, um LTV ali de 200 mil reais. Porque 20 mil de MRR, vezes 10 meses, 200 mil reais. Se o meu comercial custa 50 mil, por exemplo, eu estou tendo uma razão entre CAC e LTV de 4. Né? Então, se eu pego 50 mil vezes 4, 200 mil. Então, eu sempre acompanhava muito de perto essas métricas. Esses números que eu estou falando são fictícios, tá? A nossa razão CAC versus LTV era muito melhor. E isso era um dos motivos que fazia a gente conseguir ser extremamente lucrativo e crescer muito rápido. Porque como a gente gastava muito menos do que o LTV do cliente, eu tinha muito espaço para conseguir contratar. E aí, o ponto mais importante de tudo, que nos fez crescer de fato muito rápido, foi que a gente não gastava dinheiro na vida pessoal, nem eu, nem meu sócio. A gente tinha prolabores baixos, entre aspas, e a gente foi subindo esse prolabore ao longo do tempo, mas a gente não gastava dinheiro na vida pessoal para que a gente pudesse reinvestir praticamente tudo ou tudo do lucro
dentro do negócio. Então era muito fácil, porque se eu fechava um cliente, sei lá, se eu fechava 10 clientes que pagavam R$ 2.000 por mês, de um mês para o outro, ou seja, agora eu tenho R$ 20.000 a mais para contratar no mês seguinte. E eu basicamente fazia isso. Então se eu tinha, sei lá, a gente tá lucrando de um mês para o outro R$ 20.000 a mais. Cara, eu ia lá e contratava R$ 20.000 em pessoas. Era isso que eu fazia, entendeu? Então todo o lucro que a gente foi fazendo ao longo de vários dos meses era reinvestido de volta na empresa. No nosso caso, como a gente tinha uma operação de outbound, a gente reinvestia praticamente todo esse dinheiro na operação de outbound. A grande maioria desse dinheiro ia para pessoas de fato. Isso aumenta um pouco de custo em relação à ferramenta, etc. E tal, mas a grande maioria ia para pessoas. E o time de entrega conseguia absorver, né, uma demanda de clientes que a gente estava trazendo com muito menos pessoas do que o time comercial. Então a gente tinha, nessa época que a gente chegou em 17 pessoas no comercial, a gente tinha 5 na entrega, se não me engano. Então era um time bem menor. Né? Então assim, a gente ia sempre balanceando, ó, no ritmo que a gente está crescendo, a gente vai precisar de tantas pessoas para entregar o que a gente está vendendo. Se a gente precisa de, sei lá, um mês para contratar tantas pessoas, a gente precisa calcular que a gente precisa começar a contratação a data X. Era basicamente o que a gente fazia. Mas o grande ponto mesmo, em resumo, que nos permitiu fazer isso tudo, foi a questão da gente literalmente controlar muito de perto as métricas, mas muito de perto mesmo. Então era muito fácil, né, conseguir fazer toda a engenharia reversa do funil e assim por diante. E o segundo ponto que é extremamente relevante é que a gente pegava praticamente 100% do lucro e reinvestia na aquisição, no nosso caso, no time de outbound. Isso serve para qualquer, esse princípio ele serve para qualquer negócio, qualquer processo de aquisição e assim por diante. E aí, só para fazer um adendo também, uma das coisas que nos possibilitou escalar rápido foi que quando eu contratei a primeira pessoa para o comercial, na verdade, quando eu contratei a primeira pessoa para o comercial para fazer a parte de BDR, depois essa pessoa se tornou o nosso team leader, né, dos BDRs, eu percebi que a gente não tinha alguns processos organizados para conseguir fazer um bom onboarding, para poder fazer uma boa rampagem da pessoa, para fazer um bom acompanhamento. Então, assim que eu percebi isso, eu criei um puta de um playbook que ele foi sendo adaptado e expandido ao longo do tempo, mas em resumo, com o tempo ficou muito fácil contratar um BDR, fazer um onboarding do BDR, a rampagem, o acompanhamento e assim por diante, porque o processo já estava bem definido. Então, esse é um outro ponto muito importante que fez a gente conseguir fazer a parada funcionar muito bem. Então, além desses outros dois que eu já mencionei anteriormente, o fato que a gente processualizou tudo, criou um puta no playbook que nos possibilitou literalmente replicar o mesmo processo várias vezes sem ter que ficar pensando demais, ajudou demais a gente. Mas muito, 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 muito. Então, a gente saiu, igual eu falei, de duas pessoas para 17 pessoas no comercial, basicamente aplicando isso tudo. Eu não entrei nos detalhes de como que o playbook funciona, o onboarding, o processo, como por diante, mas os princípios são esses. E um dos princípios, inclusive, que eu falei, mas eu não deixei claro, é que a gente investia nessa fase da empresa muito mais na aquisição do que na entrega. Isso é um outro ponto extremamente relevante também. Então, o fato de a gente colocar praticamente todo o lucro que a gente estava fazendo de volta na aquisição e não na entrega foi um dos motivos também da gente ter crescido muito rápido. Enfim, é isso aí. Só bora.